Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Meu nome é Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é tudo sobre hipogonadismo masculino associado à obesidade. Pessoal, a obesidade é uma das principais causas de hipogonadismo masculino. A prevalência exata do hipogonadismo masculino associado à obesidade, ela é incerta, mas varia aí de 25% até 70% dos homens com obesidade e, obviamente, a prevalência é maior à medida que o IMC também aumenta. Isso. Vamos começar falando sobre o porquê da obesidade causar hipogonadismo. Então, qual é, Eric, a fisiopatologia do hipogonadismo masculino associado à obesidade? Então, Ícaro, primeiro a gente tem que definir bem o que seria esse hipogonadismo funcional, porque a obesidade causa um hipogonadismo do tipo funcional, ou seja, é um hipogonadismo que pode ser transitório, que pode ser reversível. Né? Se eu tiro a causa, no caso a obesidade, se o paciente perder peso, eu posso resolver esse hipogonadismo. E esse hipogonadismo causa obesidade é do tipo hipogonadotrófico, ou seja, o eixo central, hipotálamo, hipófise, ele vai diminuir a secreção de gonadotrofinas, e com menos gonadotrofinas, menos estímulo gonadal. Então, por que é que na obesidade eu vou ter um hipogonadismo hipogonadotrófico do tipo funcional, ou seja, reversível, né? Existem várias causas, na verdade. Uma delas diz respeito às próprias citocinas inflamatórias, que o paciente com obesidade, a gente sabe que é uma condição inflamatória, que aumenta principalmente o tecido adiposo visceral, aumenta a secreção de interleucinas, né? E essas citocinas, essas interleucinas, elas vão ter um efeito central hipotalâmico inibindo a secreção de GNRH. Com menos GNRH, menos estímulo hipofisário do FSH-LH, está feito o hipogonadismo hipogonadotrófico, você estimula menos o testículo. Mas não é só isso, né? A gente tem que citar também o papel aí da leptina, ou melhor, o papel da resistência à leptina. A gente sabe que a leptina ela é um hormônio permissivo para a síntese de GNRH. Ela estimula a secreção de GNRH. Certo? Se a gente pensar assim, fica parecendo que era para ter o contrário, né? Peraí, na obesidade, mais tecido adiposo, mais produção de leptina, e é uma condição de hiperleptinemia, né? Então não era para a leptina estar hiperestimulando o GNRH? Não, porque a gente sabe que uma condição relacionada à leptina da obesidade é a resistência do receptor da leptina à sua ação. Então, na verdade, embora tenha muita leptina, você não está tendo a ação dessa leptina. Então, o paciente com obesidade perde esse efeito permissivo da leptina sobre a produção de GNRH, mais um fator para diminuir GNRH e diminuir a secreção de gonadotrofinas. Em terceiro lugar, a gente tem que citar também aquela que talvez tenha sido considerada o principal fator etiológico, que é a maior produção de estrógeno pelo tecido adiposo, né, pelo tecido periférico. Certo? Então a gente sabe que o tecido adiposo ele tem muita aromatase, que é uma enzima capaz de transformar andrógeno em estrógeno. Paciente com obesidade, então, perifericamente, produz mais estrógeno a partir do andrógeno, seja o andrógeno de origem testicular, seja o andrógeno de origem do córtex adrenal. Então, você tendo mais estradiol, né, a testosterona vai se transformar em estradiol, a androstenediona vai se transformar em estrona, né, e aí você tendo mais estrógeno, tendo mais estradiol, isso vai servir como um feedback negativo também no eixo central, você vai ter menos secreção de gonadotrofinas. Antes era basicamente, se a gente for muito lá décadas atrás, essa praticamente era a causa única citada, mas hoje a gente sabe do papel da resistência à leptina, do papel das citocinas inflamatórias, tudo atuando em conjunto para esse hipogonadismo. E aí, uma vez que o paciente faz hipogonadismo, existe uma tendência também de aumentar o acúmulo de tecido adiposo, principalmente visceral, e isso acaba gerando um ciclo vicioso. O hipogonadismo associado à obesidade é um exemplo de ciclo vicioso. Porque aí, com o hipogonadismo, você tem mais acúmulo de tecido adiposo. Com mais tecido adiposo, você tem mais citocinas inflamatórias, tem mais todas essas condições que eu citei, mais hipogonadismo, mais obesidade, por aí vai. Então, uma coisa vai agravando a outra. E qual é a única forma de quebrar esse ciclo? Perder peso. Tratando a obesidade, né? Isso. Excelente. Então, é uma fisiopatologia complexa
e pautada por essa relação bidirecional entre obesidade e hipogonadismo. Esse excesso de leptina, como você mencionou, além de ter esse mecanismo central de resistência, né, causando a deficiência do GNRH e, consequentemente, dos pulsos GLH, parece haver também uma ação da leptina a nível testicular nas células de Leydig, inibindo a produção intratesticular de testosterona. E não parece haver resistência testicular da leptina. Como não há resistência, você tem hiperleptinemia, aí parece que esse excesso de leptina, ele é deletério ao testículo. E outra coisa que eu acho que é importante também lembrar, é que quando a gente fala em hipogonadismo, a gente não está falando só de deficiência de testosterona. Pode existir também uma diminuição da espermatogênese. E o paciente com obesidade, pelo próprio hipogonadismo hipogonadotrófico, pode ter também uma infertilidade associada com a redução da espermatogênese, mas o próprio tecido adiposo presente em torno ali da bolsa escrotal, localmente parece agir também. As próprias citocinas inflamatórias produzidas ali parecem ter uma ação deletéria para a espermatogênese direta sobre o testículo, e até a temperatura também pode influenciar, porque a temperatura fica mais alta localmente, e isso também pode ter um efeito deletério sobre a produção dos espermatozoides. Excelente. Muito bem, e aí vem a grande questão que é importante para a nossa prática ao atender homens com obesidade. Quando e como investigar o hipogonadismo masculino associado à obesidade? E assim, uma coisa que está presente nos guidelines sobre hipogonadismo funcional é aquilo que a gente já entende do conceito de hipogonadismo masculino. A gente só pode dar o diagnóstico de hipogonadismo se além da alteração laboratorial houver manifestações clínicas, sinais e sintomas. Então, não há indicação de solicitar dosagem de testosterona para todos os homens com obesidade, simplesmente porque nós sabemos que a prevalência de hipogonadismo é alta entre esses pacientes. A investigação ela será direcionada para aqueles pacientes que tenham manifestações relacionadas ao hipogonadismo, que seriam quais, Luciano? As manifestações relacionadas ao hipogonadismo, a gente vai ter aquelas que são mais específicas, que aí estaria relacionada ao desenvolvimento genital, à pilificação, então aí seriam muito relacionadas e específicas ao hipogonadismo, e aquelas que são menos específicas, mais gerais, aquela história de redução de libido, queda de energia, menor disposição. Então você vai ter uma sintomatologia um pouquinho dispersa, né? O que a gente tem de grande problemática hoje é essa grande divulgação em relação a hipogonadismo, assim, divulgação até de mídia leiga e até de, assim, alguns colegas que divulgam inverdades, né? Então, assim, acaba que a gente tem uma grande frequência de pacientes que vão se queixar ou até de querer melhorar a performance de alguma maneira relacionada a uso de testosterona, como se dissesse assim, eu tenho hipogonadismo, então eu quero tratar para melhorar isso aqui, né? Então, como a gente disse inicialmente, o uso de testosterona de maneira equivocada, ele pode até lhe ajudar em relação à perda de peso, só que ele vai estar perpetuando a condição do hipogonadismo hipogonadotrófico, como a gente acabou de descrever aqui. E você gerar um ambiente de excesso de testosterona num paciente obeso, a gente acabou de falar que um dos mecanismos era uma aromatização, né? Então, isso é muito individual, a gente não tem como fechar, cravar tudo bonitinho, como é só esse mecanismo, é só aquele mecanismo. Essa aromatase se expressa de maneira diferentes em pessoas diferentes, né? A genética não é tão simples como a gente escreve, né? Como a gente acha que é. Então, assim, se você pega um paciente mais sensível, você pode acabar piorando esse hipogonadismo se você, ao invés de focar no tratamento de obesidade, você focar no tratamento do hipogonadismo. Então, como é dito, né, nas causas funcionais, a gente tem que tratar a causa e não o hipogonadismo diretamente. É óbvio que vai ter situações que precisa tratar. Então, a gente tem que filtrar bem esse paciente que vai ser investigado, né? O Luciano falou de alguns sintomas, falta de energia, indisposição, diminuição de libido, que podem ser sintomas presentes no paciente com obesidade, independente dele ter hipogonadismo ou não. Então, realmente, assim, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter uma suspeita clínica para poder você solicitar testosterona. Então, não é para, tem obesidade. Eita, obesidade pode causar hipogonadismo, então eu vou pedir uma testosterona. Não é fazer um rastreio universal. Você vai ter que realmente ter uma suspeita clínica e uma suspeita clínica que faça sentido, né? Que seja uma suspeita clínica forte, principalmente para esses sintomas e sinais específicos. O Luciano citou redução de pilificação, frequência de ginecomastia. Embora a ginecomastia, você pode ter uma dificuldade no paciente com obesidade. Pela lipomastia, né? Palpar, talvez, se você tiver uma suspeita forte, palpar testículo, porque você
pode ter uma redução, embora uma redução não tão importante, já que no hipogonadismo funcional você não costuma ter redução tão grande do testículo, mas pode ser um testículo levemente diminuído. Então são alguns sinais que possam chamar atenção. Tem um fogacho masculino também, que é mais o hipogonadismo grave, né, Eric? Mas aí seria mais grave. O hipogonadismo, no caso da obesidade, ele não costuma ser tão grave, ou seja, não ter níveis muito reduzidos de testosterona. Se tiver muito reduzido, você tem que considerar um diagnóstico diferencial e que não seja a própria obesidade. Que fala mais a favor até de causas orgânicas, né? Quando a gente pega nível de testosterona muito baixo, a gente tem que pensar em outras situações. Causas orgânicas e não em causas funcionais, como é a obesidade. Então, até pensando assim de outras situações relacionadas à obesidade que podem ter sintomatologias parecidas, né? Muito bem. E aí, na investigação laboratorial inicial desse paciente, testosterona total é uma boa pedida, né? Sempre com aquela orientação de coletar pela manhã, né? Entre 7 e 10 horas, após um período de jejum. Mas é o seguinte, a gente tem também um guideline europeu que fala que todo paciente que tenha obesidade, por nós sabermos que a obesidade leva a uma redução da SHBG, que é a globulina ligadora de esteroides sexuais, e isso pode falsamente reduzir a testosterona total, já deveria, numa avaliação inicial, além da testosterona total, ter também dosada a SHBG e a albumina para cálculo da testosterona livre. Exato. O que é que você acha dessa recomendação? Não, eu acho que tem que ser feito sim, até para diminuir o erro diagnóstico. Porque o que é que acontece? Obesidade é causa de redução de SHBG, da globulina ligadora de esteroide sexual. O que é que isso interfere na dosagem da testosterona total? Quando eu doso a testosterona total, eu estou, na verdade, dosando não só a testosterona, mas também as proteínas que carregam a testosterona. A própria SHBG e a albumina. Então, se você tem uma condição que cai SHBG, você pode ter uma diminuição no exame, no resultado do exame, uma redução também da testosterona total. Não significando que a produção de testosterona está baixa. Pode ser que os níveis de testosterona sejam normais. Mas como a SHBG está baixa, quando eu somei tudo, o valor total deu baixo. Né? Então, a testosterona total baixa no paciente com obesidade pode ser um resultado falsamente baixo. Vai depender dos níveis de SHBG. Então, para você tentar resolver esse problema, o ideal era você ter a testosterona livre, certo? Porque a testosterona livre seria só testosterona. Aí a gente recai em outro problema. Métodos para dosagem de testosterona livre, a gente não tem eles. Não tem. Eu vou fazer no Fleury. Não vai. Assim, na prática clínica, não. Você vai fazer, se for protocolo de pesquisa, é uma coisa assim. Mas na prática, dia a dia, você não vai conseguir fazer a testosterona livre, dosar a testosterona livre. Então, você tem que, como você disse, calcular. Para isso, você precisa da testosterona total, da SHBG e da albumina. Coloca no Google cálculo da testosterona livre e joga lá na fórmula, que não é você também que vai decorar a fórmula, que isso não é uma fórmula simples, não. E aí vai ter o resultado da testosterona livre. Então, como você vai interpretar? Testosterona total veio baixa, testosterona livre veio normal, não é hipogonadismo. Isso provavelmente é um resultado falso da testosterona devido à queda da SHBG. Eric, mas meu paciente está cansado. Sim, ele tem obesidade. Isso. Né? Então, cuidado também com os sintomas. Esse seria, então, um padrão normal, né? Isso. E aí, pensando... E faz o quê? Ele vai perder peso por causa da obesidade, mas em relação à testosterona não faz nada, porque tem que deixar muito claro para o paciente, isso não é real. Sua testosterona não está baixa, sua livre deu normal. Certo. Pensando especificamente na obesidade, solicitei esses exames, estou lá, testosterona total, calculei testosterona livre. Qual seria o resultado esperado para esses dois exames e também para aqueles que a gente solicita para investigação etiológica? Tá, então a testosterona livre, né, isso é discutível na literatura, não, sociedades diferentes colocam pontos de corte diferentes, né? Então algumas sociedades colocam que o normal seria acima de 6,5, ou outros colocam acima de 7, uma testosterona livre, né? Outros dizem que você deve seguir o valor de referência que vem no exame, no laboratório, né? Então isso é discutível, tá? A testosterona total, como a gente acabou de dizer, é uma causa funcional, a obesidade. Então, se a testosterona total vier baixa, com testosterona livre baixa, deve ser hipogonadismo mesmo, real. Mas, para ser funcional, você espera níveis de testosterona baixos, mas não tão baixos. Vamos usar um ponto de corte 150, né? Embora não seja tudo tão preto no branco, mas geralmente níveis muito baixos, testosterona total abaixo de 50, com testosterona livre baixa, é hipogonadismo? Mas talvez não seja da obesidade.
Aí vai fazer você ligar o alerta de que talvez tenha uma causa adicional. Então, para o hipogonadismo funcional da obesidade, geralmente eu tenho testo baixa, mas não muito baixa, e testo livre calculada baixa. Aí eu vou dosar, confirmou, é isso mesmo, tá com cara de ser por conta da obesidade, vou dosar FSH-LH. Para confirmar que é hipogonadotrófico. Como a gente disse, é um hipogonadismo hipogonadotrófico. Certo. Tenho que confirmar isso. Dose FSH-LH. FSH-LH veio alto, não é por conta da obesidade. Você vai investigar problemas testiculares, gonadais. Certo? Veio normal ou baixo, geralmente vai vir normal, que a gente espera geralmente no funcional é o FSH-LH normal, fecha para hipogonadismo hipogonadotrófico. Certo? O que eu vejo muito na prática, Eric? Vem a testosterona total naquela zona cinzenta, 230 a 350 ou de 200 a 400, e a confirmação acaba sendo pela testosterona livre, realmente, né? Sim. Então, no hipogonadismo funcional, você acaba tendo uma teste total que não ajuda tanto. Dificilmente ela está abaixo de 200. Nesses casos, sim, né? De 150, mas dificilmente ela vai estar abaixo de 200, mas como eu disse, há uma zona cinzenta aí, não é um númerozinho mágico que vai lhe dizer, você tem que ter um olhar clínico, avaliar sintoma, ver se tem sintoma específico, quão reduzido essa teste, quão reduzido a teste livre, como é que é o FSH-LH, para até, antes de dizer, é por culpa da obesidade, não avaliar se é preciso uma ressonância. Vamos supor que é um hipogonadismo hipogonadotrófico. Será que não precisa de uma ressonância magnética também? Então, se você tem uma testosterona total muito baixa, você tem que pensar numa causa orgânica. Perfeito. Vamos ver prolactina, ferritina e insaturação de transferrina para faixa hemocromatose, ressonância magnética para ver a célula, outros exames de função hipofisária. Então também cuidado para não de cara atribuir a obesidade e deixar passar um diagnóstico diferencial. Já vou pegar esse gancho agora, que é justamente um ponto importante para ser analisado. Quando nós devemos investigar diagnósticos diferenciais num paciente que supostamente tem um hipogonadismo pela obesidade? O primeiro a gente já comentou que é aquele paciente que tem uma testosterona muito baixa, né? O ponto de corte do que seria essa muito baixa, eu percebo que varia um pouco na literatura. Varia bastante. O consenso europeu fala abaixo de 175. Há um outro artigo de revisão também europeu que fala em 150. Enfim, aquela testosterona que deixa você com um pulga atrás da orelha. Tá baixa demais para ser só funcional, né? Para ser funcional. Dosei prolactina. Prolactina veio alta. Opa, pode ser um prolactinoma. Obviamente tem que investigar. Você não vai atribuir a obesidade esse aumento de prolactina. Saturação de transferrina faz parte da investigação do paciente com hipogonadismo central. Solicitei também, veio muito alta. Será que é uma hemocromatose? É bom avaliar com imagem, é bom complementar essa avaliação, talvez um parecer do hematologista. E também tem aquela questão, Eric, se eu avalio os demais hormônios hipofisários e o paciente, além de um hipogonadismo hipogonadotrófico, tem um hipotireoidismo central, não é pela obesidade. Isso. Vamos fazer uma ressonância. Então, acho que a decisão fica muito do que você tem associado além do hipogonadismo. Só um ponto que a gente tem que deixar claro aqui, que assim, a gente já está numa parte onde no fluxo de raciocínio clínico a gente já fez uma anamnese, já viu que o paciente realmente tem sintoma compatível, a gente já fez essa triagem inicial com testo livre, a gente já encontrou uma testosterona muito baixa e a gente está investigando causas, né? Para não ficar naquela ideia de que todo paciente vai fazer um monte de exame, porque às vezes aí vem uma prolactina discretamente elevada, você vai ficar na dúvida do diagnóstico. A gente está falando de hipogonadismo masculino, talvez no feminino os exames já viessem um pouco diferentes. Então, talvez esse excesso de exame inicial vai gerar mais confusão do que realmente lhe ajudar em relação ao diagnóstico diferencial, né? Então, assim, em endócrino é muito interessante que a gente tem que sempre seguir o fluxo, né? Porque se a gente pular a etapa, acaba atrapalhando um pouco, né? Então, assim, não para todo mundo que está assim, estudante, que está começando a carreira aí, esse excesso inicial de exame pode gerar problemas. Então, vá seguindo o fluxo inicial, explica para o paciente que você está seguindo esse fluxo, que o passo a passo é esse, para você chegar num resultado correto, para você não se atrapalhar aí nas decisões. E isso bate com a primeira coisa que a gente falou, que você só não vai pedir para todo paciente com obesidade. Isso. Né? Do mesmo jeito, independente de obesidade ou não, testosterona, dosagem de testosterona total não é exame de rotina. Você só pede para quem precisa. Senão vai gerar uma série de investigação, muitas vezes desnecessária. Tratamentos necessários
tratamentos desnecessários, que é o que a gente vê muito. Porque às vezes a gente não avisa, aí o pessoal tá escutando aqui, ó, a gente já tá falando de hemocromatose, de ferritina, de saturação, o pessoal acha que vai pedir no começo de tudo, já pede o bolão e... Né? Isso é pro paciente que já teve o diagnóstico de hipogonadismo confirmado. E que você acha que é orgânico. Pode ter algo por trás que não seja obesidade. Você tá pensando num nível muito baixo, né? Perfeito. Pessoal, até aqui falamos sobre pontos super importantes, né? Nós temos que entender a fisiopatologia do hipogonadismo masculino pela obesidade, até para que a gente possa discutir melhor o tratamento dessa condição. Falamos também sobre o diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial e também quando pensar em diagnósticos diferenciais. Mas falta discutir outros pontos super importantes relacionados à terapia. Qual é o tratamento de primeira linha para homens com hipogonadismo pela obesidade? E a grande questão, quando é que a gente deve prescrever testosterona para esses pacientes? Existem outras alternativas possíveis? Se você quiser conferir esse podcast na íntegra, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia. Eu te espero lá.